Bom dia a todos. Após mais de 10 anos, demos abertura nesta segunda-feira à CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, um evento com palestras e atividades, tudo programado pela CIPA na gestão 2023 e 2024. Agradecemos a presença de todas as autoridades presentes, sejam todos muito bem-vindos. Queremos agradecer, em especial, à Secretaria de Cultura e à Divisão de Música de Paulínia pela participação nessa edição da CIPAT aqui da cidade de Paulínia. Nosso muito obrigado, a qual peço uma salva de palmas aos nossos músicos aqui da cidade de Paulínia. E destacando que eles também são professores aqui da nossa municipalidade, tá? Hoje a divisão de música, que antigamente tinha cerca de 160 alunos, já passa para mais de 1.000 alunos hoje sendo atendidos no município. Agradecer também a Fábia Ramalho e a Maria Gomes, que estão como intérprete de Libras aqui no nosso espaço. A Secretaria de Governo, Segurança Pública, o DIEST, e a Secretaria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, pelos suportes prestados para o sucesso deste evento aqui da CIPAT. Para celebrar este inédito evento da CIPAT, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da CIPA, gestão 2023-2024, preparou com muito carinho o ciclo de palestras e atividades com o objetivo de prevenir os acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a cuidar, a preservar e a promover a saúde dos servidores do nosso município. Gostaria de convidar, neste momento, o presidente da CIPA, o Ericon, para estar vindo aqui com a gente aqui na frente, de Oliveira, e também a vice-presidente Vanusa Milanês. Uma salva de palmas. Gostaria também, juntamente ao presidente e à vice-presidente, convidar todos os membros, para subir até o palco, para que sejam agraciados com uma salva de palmas. Então, nesse momento, a gente recebe ao palco todos os integrantes aí, nem todos estão presentes, mas representando aí a organização da CIPA 2023-2024, gestão, nossos parabéns pelo esforço de vocês, pelo comprometimento, e com certeza é um marco aqui para 2024, e se Deus quiser 2025 será ainda melhor. Já estamos ansiosos já, porque hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, já está chegando ao fim, Nossos parabéns a vocês e novamente uma calorosa salva de palmas a todos aí. Gostaria de convidar aqui a vice-presidente, a Vanusa Milanês, para poder falar um pouquinho com vocês rapidamente. Dá um alô para a galera aqui. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade e agradecer a presença de cada um que aqui se encontra. Sem vocês, pessoal, esse evento não seria realizado, tá? Então, gratidão. Quero agradecer aqui a Aline, minha diretora da DIMOP, a Bia, Anacleto, Sarita Lanza, todos os secretários, todos aqui presentes. E vamos embora, o evento está aí. Doutor Alexandre, gratidão. A esposa dele, a Vanessa, gratidão. Bom dia a todos e bom evento. Bom, e dando sequência, então, a esse dia de hoje, vou convidar novamente os professores da Divisão de Música da cidade de Paulínia a estar agraciando a gente com mais uma exposição de linda melodia ensaiada por ambos os musicistas.
agradecemos então os professores, professor Alexandre, que está aqui na viola, né? E o professor Jefferson, que está no violino ali, tá bom? E já estendemos agradecimentos à divisão de música, por estar sempre nos atendendo prontamente aí, tanto nas atividades do município, como também até para fora do município eles têm feito apresentações. Meus parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, viu? Uma salva de palmas novamente aos nossos músicos. Bom, então vamos dar continuidade, né, ao dia de hoje. Nosso muito obrigado aí aos músicos, tá? Estender os agradecimentos aos nossos colaboradores também, tá? Aproveitando para agradecer a Gabriela Milanês pelas doações das faixas da CIPAT, aos comerciantes e servidores que ofertaram brindes a serem sorteados ao longo da semana, que são eles: Mania de Pijama, Gabriela Milanês, Paris Calçados, Loja Peruas da Bete, de Magrela Bikes, Aline Gabriela Cardoso Dias, da Secretaria de Educação, Pantera Pisos, Ótica Gentil, Bete Eventos de Sumaré, Ótica Rapina de Campinas, Espetinho do Alemão, Ótica da Isa, Ifshi Peixe, Estúdio de Beleza, Yasmin Pereira, Adriana Pratas, Raquel Joias, Pesqueiro do Marcão, Loja Santa Lola, Bruder Multimarcas, Casa de Massas Elis, Loja Estilo, Perfumes e Aromatizantes by Aline Yanes, Juliana Moda, Barbearia do Toninho, Casa do Bolo, Central Lava Rápido de Sumaré, Cantinho Shakri de Sumaré, Minimundo Kids Story, Full Capilar, Doutora Aline Rossi, Maria Acarajé, Maria de Lourdes Procópio Luiz, do SAMI, do Hospital Municipal de Paulínia, Orquidário José Carlos Bordignon, Loja Zairo Story, Japa Autocomércios de Motocicletas, Honda, Psicóloga Jussara Fadim, Magras, Arrumadinho Enxovais, Lava Rápido Camarões, Odonto Selfie de Sumaré, Pet Shop Cãozinho Chique, Casarão, Restaurante, Cris Mel e Companhia, Confeitaria Sonho de Bolo Artesanal, Supermercado Caselato, Kelly Bortoleto, Rota 66 Restaurante, Academia Platum, Fascinata Boutique, Loja Copenhague e Mercado Calegares, Brenda Gomes, Unhas Naturais. Lembramos ainda que, ao final das palestras, teremos sorteios de brindes. Informamos que, durante todo o sorteio, né, só serão premiados as pessoas que estiverem aqui presentes no momento do sorteio. Ok? Bom, então, para a gente dar sequência ao dia de hoje, primeiramente, gostaria de convidar aí, e que a gente o receba com uma salva de palmas, tá bom? Convido agora a subir ao palco, a ministrar a palestra falando sobre saúde emocional dos dentes, o doutor Alexandre Grando. Uma salva de palmas. Falando um pouquinho do nosso palestrante de hoje, a formação dele é na Faculdade de Odontologia da cidade de Bauru, na Universidade de São Paulo, tem especialização em periodontia, é servidor com o cargo de cirurgião dentista pela Prefeitura Municipal de Paulínia, atuando hoje no Centro de Especialidades, odonto na área de periodontia. É periodontista há mais de 20 anos. Bom, e assim, passo a palavra ao nosso palestrante e desejamos a vocês um ótimo evento. Uma salva de palmas novamente ao nosso palestrante. Bom dia, pessoal. É um grande prazer estar aqui hoje. E eu quero agradecer a comissão da CIPA, né, em especial a Vanusa, e para dar a oportunidade da gente trazer esse tema, trazer esse assunto, né? Então, eu escolhi com bastante carinho esse tema, saúde emocional dos dentes, e eu vou explicar primeiro um pouquinho como que eu cheguei nesse assunto.
né? Então, é um tema bastante abrangente, que eu vou trazer um pouquinho das minhas ideias aqui para vocês. Meu nome é Alexandre Grando, eu vou me apresentar. Eu sou branco, claro, eu estou usando uma camisa azul e calça caqui, tá bom? E quem sou eu, né? Eu sou dentista, formado há 20 anos, e eu me formei na USP, em Bauru, né? Então eu já tenho uma formação de escola pública, né? Então toda a minha formação, até o meu trabalho, eu sempre me dediquei 100% ao serviço público, né? E nas horas vagas eu trabalho em consultório. Então, a minha mentalidade, a minha cabeça, ela está sempre dentro do SUS, dentro dos propósitos, dentro dos princípios do SUS. Então, dentro da periodontia, o que eu vejo? Peri é ao redor dos dentes. Então, desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre busquei entender o porquê que os dentes estragam. O que acontece que a gente perde os dentes, né? Então, muito mais do que repor, muito mais do que restaurar, reabilitar, eu tento buscar o porquê que ele está estragando. E é aí que eu vejo a periodontia. Então, no início, a gente começa a pensar, a periodontia clássica é aquela coisa onde a gente faz a limpeza dos dentes. Então, você vai no dentista, ele faz a limpeza e aquilo fica tudo bem. Então, esse é o clássico, né, da periodontia. Então, você focar na limpeza e na higiene. O fato é que só limpar os dentes não está fazendo as pessoas terem uma longevidade e ficarem com os dentes durante a vida toda, né? Então, o que está faltando? O que está acontecendo? Então, ao longo da minha história dentro da periodontia, eu comecei a abrir os olhos para outras áreas que pudessem estar interferindo nesse processo. Então, só raspar os dentes e limpar já não está trazendo o resultado que a gente gostaria. Então, na medida que a gente vai ampliando o olhar, parece que o nosso trabalho vai aumentando, né? Então, aquilo que eu fazia já não dava mais conta. Então, no primeiro momento, você se angustia, você fala, nossa, então eu não vou dar conta de tudo. Exatamente, a gente não consegue dar conta de tudo. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a abrir e olhar que existem inúmeros profissionais de saúde, inúmeras áreas, que também trabalham a mesma questão, que é o ser humano. Que também trabalham o olhar do corpo para que ele se equilibre e os dentes também possam te acompanhar pela vida toda. Então, a periodontia, para mim, ela foi ampliando o olhar. Então, você sai um pouco da cadeira de pério específica em si, que é a especialidade que cuida dos problemas de gengiva, e aí você vai para um aspecto um pouco mais amplo, né? E de olhar que todos nós aqui que lidamos com o ser humano, de certa forma, que somos servidores públicos, nós estamos ligados à saúde, né? Então, não só os profissionais de saúde, mas todo mundo que lida na área da educação, todo mundo que lida em outras áreas também. Tá bom? Então, eu acabei escolhendo o tema da saúde emocional dos dentes para trazer essa reflexão. E, dentro dos princípios do SUS, a gente tenta, nesse conceito mais amplo, a gente conecta com a saúde integral e com a saúde universal, né, que são os princípios do SUS. E como a gente percebe que também não dá conta de tudo, a questão da autonomia ela acaba sendo fundamental, né? Então, de trazer a oportunidade das pessoas terem autonomia do próprio processo de saúde. Então, a gente acaba linkando os conceitos dentro da nossa missão, que é o SUS, né? Ela é uma lei, está na lei, mas ela é uma missão, né? Então, eu encaro isso dentro da minha vida toda que eu participei. E como que eu vim parar na CIPA? Como que tudo isso veio parar na CIPA? Bom, um belo dia, eu estava atendendo no consultório e eis que eu conheço a Vanusa, né? Eu não conhecia ela, então eu tomei a liberdade de contar essa história aqui para vocês. E ela veio com os dentes limpinhos, tudo em ordem, porém ele estava quebrado. E eu atendi ela na emergência, lá no centro odontológico. Então, como que um dente que está com ela há quantos anos, né? Em ordem, inteiro, e quebrou. O que mudou? Com certeza, acho que não foi o dente, porque senão ele não tinha quebrado. Está há quantos anos com ela? Né? É uma história, uma vida. Então, nesse contexto, eu vou trazer 3 reflexões. Então, eu vou dar uma reflexão nesse fato, do ponto de vista físico, né? O que aconteceu. Vou fazer uma reflexão do ponto de vista de ambiente social, e vou trazer uma reflexão individual, né? Que conecta com a parte emocional, que tem a ver com como nós podemos lidar com essa situação. Então, esses são esses 3 aspectos, e no final eu vou passar uma dica, uma ferramenta para a gente poder lidar com tudo isso.
Então, do ponto de vista físico, vamos lá. Ela quebrou um dente. Então, o dente ele recebeu uma força além do que ele aguenta, né? Então, imagina que você coloca mais areia, mais carga dentro de um caminhão que ele aguenta. Então, ele quebra. Então, todo dente nosso ele tem uma resistência física. Então, quando você tem um bruxismo, quando você tem um estresse muscular, quando você aperta, você pode estar colocando uma carga além do que aquele dente aguenta. E será que eu consigo fazer um dente mais forte, mais resistente? Vou tentar. Vou colocar um implante, vou colocar uma prótese, uma porcelana, extremamente duro. Quem aqui nunca quebrou um implante? Quem aqui nunca viu um parafuso de implante se soltar? Então, significa que o dente mais duro e mais rígido possível, ele também não é suficiente para ficar lá, se aquela musculatura estiver muito apertada, muito travada. Então, se a gente coloca uma carga... Agora, como que, de repente, aquilo aconteceu? Então, eu vou entrar nesse assunto para frente um pouquinho. Mas a questão que eu quero que fique claro é, o dente recebeu uma força que ele não aguenta. Esse é o primeiro passo. Então, a mordida nossa, ela é como se fosse uma engrenagem de relógio, né? Então, ela tem que estar em harmonia. Harmonia muscular, harmonia com os dentes. Aí sim você vai ter os dentes saudáveis ali no lugar. Então, um conceito que eu consigo trazer também para vocês é a questão do... Imagina que você tem um parafuso, né? E você tem uma chave de fenda, e a hora que você vai apertar, você espana aquele parafuso. O que aconteceu ali? Muitas das vezes você vai sem atenção, sem prestar muita atenção, e você aperta aquele parafuso com muita força, então você espana. A chave de fenda estava ok, o parafuso estava ok, mas quem que espanou? Né? Foi a falta de atenção na hora de encaixar a chave e apertar. Então, esse excesso de força ele pode vir em momentos de raiva, de estresse, de angústia, sofrimentos. Então, é aí que a gente acaba se desequilibrando e tendo essa força. Do ponto de vista físico, né, até fisiológico, um conceito que eu gosto de trazer também é a questão da ortodontia de aparelho. Quem aqui já usou aparelho? A maioria, né? Então, o que o aparelho significa para mim? O aparelho significa essa foto aqui, que a gente tem uma plantinha e a gente amarra uma corda nela. Então, o princípio da ortodontia, o que é? Eu ponho uma força no dente e eu consigo mover o dente de um lugar para o outro. Isso não foi o dentista que inventou, tá? Então, assim, a ortodontia ela se baseia de um princípio que é da natureza. Então, se eu amarrar uma cordinha na planta, eu entorto ela, a hora que eu soltar essa cordinha, ela vai ficar assim. Então, o princípio da ortodontia ela se baseia, se eu aplicar uma força sobre uma estrutura rígida, no caso da natureza, ela entorta, depois eu tiro aquela força e aquilo fica. Então, a ortodontia é um processo de agressão. Então, aqui eu estou agredindo a planta. Né? Então, aqui eu coloquei a cordinha, só que nesse processo de agressão, muitas das vezes a gente tem efeitos interessantes. Né? Então, essa árvore aqui é uma macieira, né, no meu quintal, e a gente consegue ter maçã. Né? Então, quando a gente consegue ter uma maçã em casa, é porque eu podei a árvore de uma forma que eu consegui estressar aquela planta a tal ponto que ela desse frutos. Então, a pressão e o estresse ele faz parte de todo o processo da natureza. Todo o processo de crescimento, né, para que a gente tenha os frutos que a gente gostaria. Então, a ortodontia, você vê, não tem psicologia na ortodontia. Quanto tempo vocês ficam na consulta do ortodontista? É trabalhado psicologia? Você vai lá todo mês, ele aperta o parafusinho lá, em 15 minutos. Então, a ortodontia é física. É a física atuando na estrutura dos dentes. Então, ela funciona. Né? Todo mês você vai lá e aperta os dentes. Todo mês você troca a plaquinha, fica em casa, o Invisalign, por exemplo, os alinhadores, e os dentes vão mudando de posição. Então, eu não preciso conversar com essa pessoa, eu não preciso trabalhar psicologia, eu não preciso entender nada. Eu não sou agricultor, mas eu fiz isso aqui que eu li na internet e funcionou, minha planta deu fruto. O que tem por trás eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Como que essa maçã foi nascer ali, aqui em Paulínia? Eu só li na internet e vi que era assim e falei, vou tentar. E deu certo. Né? Então, a ortodontia ela se baseia de um princípio que é muito mais complexo. Então, essa é a primeira reflexão. Agora, vamos para a segunda reflexão, que seria uma questão de ambiente e social.
Todos nós, como servidores públicos, atuamos e trabalhamos com pessoas. Então, seja num hospital, seja numa escola, a guarda, posto de saúde. Então, o nosso ambiente de trabalho, eminentemente, ele é um ambiente estressante. Ele é um ambiente agitado, ele é um ambiente que demanda muito da gente. Ninguém chega em nenhuma unidade pública porque não está doente ou não está precisando de alguma coisa. Né? Então, assim, quando a gente para pensar isso, a gente vê que todos nós aqui acabamos se igualando na questão saúde. Vamos ver o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Teve a chuva, teve uma barragem que cedeu, ou seja, a área de Minas, energia, tudo, acabou com a saúde de muita gente. Então, a saúde deixa de ser individual. Então, o conceito de saúde coletiva que a gente trabalha dentro do SUS, ele envolve todas as áreas. A saúde mental, como falar que não, a guarda está presente. Se a gente não tivesse esse sentimento de segurança aqui em Paulínia, por conta do trabalho da guarda, a gente não teria uma saúde mental que a gente tem hoje. De poder andar, sair de bicicleta, bike clube, enfim. Então, assim, a gente tem um monte de coisas. Todos os esportes que tem na prefeitura, né, eles estão aqui por conta do sentimento de segurança, de educação, dos acessos. Né? A segurança de que, se acontecer alguma coisa, o hospital está lá. Né? Então, assim, então, o conceito de saúde ele se amplia e coloca todos nós, servidores públicos, dentro desse grande guarda-chuva. Então, o postinho, o atendimento público lá em si, ele não é só ele sozinho que vai dar conta da saúde. Então, a pandemia mostrou isso para a gente. Né? Então, o que me trouxe para esse tipo de reflexão foi os meus pacientes que estavam compensados, de repente, na pandemia, descompensaram todos. E aí? Todo mundo parou de escovar o dente na pandemia. Será que foi isso? Então, foi aí que me trouxe essa... Eu comecei a ir mais firme e forte para esse lado dessa reflexão depois da pandemia. E a questão é o seguinte, dentro de um ambiente, de um cenário, né, que a gente tem uma questão social envolvida, como que eu posso lidar? Como que eu posso trabalhar com tudo isso? Como que eu posso fazer diferença, né, para não espanar também? Então, aqui, eu vou trazer uma ferramenta para vocês, para vocês refletirem, né, o que a gente pode fazer com a gente para saber como lidar com todo esse ambiente, tá bom? Então, vocês já viram essa ferramenta, que é a roda da vida? Alguém já ouviu falar desse conceito? Roda da vida, alguém mais? Vocês duas? Então, parece que é novo aí para a maioria, né? A roda da vida ele é um conceito que, se você for trabalhar ou na área da psicologia, ou na linha de desenvolvimento pessoal, enfim, você vai encontrar. Então, o que isso daí significa para mim? Realmente não foi na área da saúde que eu vi essa ferramenta, só que ela traduz um pouco esse conceito amplo de saúde. Então, a OMS, né, se a gente for pegar... Como que a gente estuda saúde na faculdade, no colégio? A gente vê que é uma questão física, emocional e social. Né? Então, o SUS a gente está inserido nesse contexto. A questão é como que eu lido com isso. Né? Então, um paciente que perde um emprego, ele vai no postinho, com dor. Um paciente que bate um carro, ele falta da minha consulta. Um pet que fica doente, ele não vai na consulta médica. Como que eu lido com isso? Eu fico bravo, eu fico irritado. Então, entender que o contexto de saúde ele é mais amplo, a gente pode fazer essa reflexão com a gente, para a gente conseguir ter essa empatia e fazer isso com o outro. Né? Então, na roda da vida, o que significa? A gente tem que tentar buscar um equilíbrio. Né? Então, a busca pelo equilíbrio, a gente nunca vai ter esse equilíbrio 100%. Mas, quando a gente busca ele, a gente já consegue clarear as coisas. Então, uma pergunta que eu faço para vocês. Quem aqui dedica quase que 100% do seu tempo ao trabalho? Quem que... É uma constante, é quase a maioria, né? A gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho. Então, assim, dentro desse conceito amplo, o que significa? A gente não é só trabalho. Né? Então, o trabalho, que seria a parte conectada à parte financeira, né, e profissional,
se você está se dedicando a maior parte do seu tempo só em um aspecto, dentro do conceito da roda da vida, você acaba desequilibrando. Então, é importante você olhar para os outros elementos, né? Então, além do trabalho em si, quando a gente olha para a questão física, é olhar como que está o nosso corpo. Então, às vezes, a gente não percebe que o nosso corpo está adoecendo. Então, quando você vai a um profissional de saúde, quando você percebe que você está tendo alguma dor, algum desconforto, se você não dá atenção a isso, significa que você está olhando para outras áreas e não para o seu corpo físico. Uma hora ele vai te dizer. Então, o nosso corpo ele fala para a gente a todo momento e a todo instante. Como que eu estou ouvindo? Né? Então, o ouvir do outro, como que eu estou me ouvindo? Então, você se dedicar um pouquinho para as questões físicas do seu corpo vai te ajudar a você buscar esse equilíbrio. Então, aqui a ideia seria você dar nota de 0 a 10 em cada um desses aspectos que eu vou colocar, e aquele que você se der a menor nota dentro do que eu vou falar, é um que você poderia colocar um objetivo de vida de mexer naquilo. Tá bom? Então, fica a dica. Conforme eu for falando dos elementos, vocês vão tentando refletir. Então, a questão de saúde física do corpo. Outra coisa que é muito importante é a questão espiritual. O que significa isso? Não é a religião, é um pouco diferente. A religião é uma interpretação de como que você vai enxergar tudo isso. A parte espiritual significa você aceitar que nós somos pequenininhos, né? Que a natureza ela é muito maior e que alguém comanda tudo isso, né? Então, existe algo maior que comanda tudo na natureza, né? E a gente, como ser vivo, ser humano, a gente está dentro da natureza. Então, quando você vai para filosofias chinesas, indianas, né, a própria Ayurveda, você vê que nós fazemos parte da natureza. E a questão espiritual ele faz a gente ter um sentimento de clareza de que é assim. Então, a gente não está acima de nada e de ninguém. A gente está junto. Né? Então, de novo, né, a questão do Rio Grande do Sul que está acontecendo prova isso para a gente. Né? Outra questão que é importantíssima a gente falar é a questão familiar. Né? Então, a família tradicional, ela hoje em dia está bem diferente. Né? Então, qual que é a sua família? Quais são as pessoas que você convive? O que eu vejo isso como importante? É o local onde você tem intimidade com você mesmo. É o local onde você se sente bem, que você não precisa demonstrar nada para ninguém. Então, a família, muitas das vezes, você pode estar numa família, mas você não tem uma família. Porque ali você não consegue ser você. Então, o conceito de família que eu vejo hoje em dia não pode ser família clássica, né? Um casal com filhos. Mas se ali você não tiver intimidade para se expor, você talvez não tenha uma família. Né? Então, você pode estar entre amigos, numa república, e ser uma família. Né? Então, quando eu estudei em Bauru, né, na faculdade, eu morava com 3 homens. Né? Um era meu irmão e mais 2 caras, que a gente acabou se conhecendo ali. E ali você chorava, você, né, gritava, xingava, fazia de tudo, mas a gente acabava sendo uma família. Então, uma família completamente diferente. Então, o conceito de família que eu vejo é isso, é você buscar um espaço, um ambiente onde você se sinta bem. Né? Com liberdade de expressar os seus sentimentos ali também. Outra questão seria a parte intelectual. Então, eu acho que a gente veio no mundo para evoluir. Se não fosse assim, a gente não colocava nossos filhos na escola. Né? Eu deixava eles em casa. Então, até pela lei, eu tenho que pôr meu filho na escola. Senão eu sou preso. Então, assim, a questão intelectual ela acompanha a gente desde que a gente é pequenininho. Então, se isso fosse errado, então vamos acabar com a escola, vamos deixar todo mundo livre e solto aí, porque está tudo certo. Né? Então, se a gente começa a entrar num trabalho que é muito técnico e mecânico, né? Então os serviços às vezes acabam fazendo isso com a gente fica sempre fazendo a mesma coisa e não busca nada de conhecimento à parte, mesmo que você não sirva para o trabalho. Né? A princípio, não, pode ser que não tenha relação. Mas o sentimento de que você está estudando, que você está aprendendo, dá um sentido de movimento. Eu não estou parado. O que você está estudando? Eu não sei. Para que vai servir isso? Eu não sei. Mas um dia eu vou achar um sentido para aquilo. Então, quando você vai para a área da música, da dança, da arte, quando você estuda e lê um livro que não tem nada a ver com o seu trabalho, às vezes dá uma sensação que você está perdendo tempo. Não estou trabalhando, não estou produzindo.
Então, o sentimento de perda de tempo nos faz não colocar, às vezes, um pouquinho, nem que seja 5% do nosso tempo, no intelectual. De querer aprender, de querer estudar alguma coisa nova. Só que isso traz na gente um sentimento de estou crescendo, estou evoluindo. Então, a gente acaba perdendo isso depois de adulto. Né? Então, quando criança, adolescente, escola, tudo, parece que é uma correria para aprender tudo no menor tempo possível. Depois que você começa a trabalhar, né, ainda mais a gente que está no serviço público, que às vezes entra numa função e fica. Né, eu estou há 20 anos na minha função. Né? Então, assim, se você não buscar coisas fora, dá um sentimento de vazio, uma sensação estranha. Então, o intelectual ele traz um pouco isso. E a questão social são os relacionamentos. Né? Com quem que eu me relaciono que eu fico bem? Qual o relacionamento que me traz... Poxa, que legal, valeu a festa, valeu o churrasco, valeu o encontro, valeu o café. Né? Então, quando a gente é criança, a gente não consegue escolher. Né? A gente é colocado dentro de uma sala com 20, 30 pessoas e a gente tem que ser amigo daqueles lá. E aí, se não virar amigo, né? Vai para a diretora e é aquela coisa. Né? Depois de adulto, a gente começa a escolher. E aí, está tudo certo. Então, a gente começa a escolher os ambientes, os espaços. Então, essa liberdade de trabalhar esse lado social, que é o lado de relacionamento, é interessante também nesse conceito. Então, assim, veja, são vários elementos e vários aspectos. Se em qualquer um deles eu colocar 100% do meu tempo só em um, do ponto de vista dessa ferramenta, e que seria um conceito mais ampliado de saúde, eu posso estar adoecendo. Então, se eu ficar só no social, então, se eu for um adolescente, acabou a escola, não estou trabalhando, estou desempregado, e eu quero ficar só na festa, como é que vai ficar minha vida daqui a um tempo? Então, a gente acaba adoecendo. Agora, não, eu só fico no trabalho profissional, porque eu preciso ganhar dinheiro. Como que eu fico? Em determinado ponto vai acontecer alguma coisa que não é legal. Quem fica só no físico, só no exercício e não percebe que, né, sai para correr, andar de bike, tudo, esquece tudo o resto. Esquece família. Né? Então, assim, a hora que você tenta equilibrar isso aqui, então qual que é a ideia? É você pegar qual questão que te impactou mais, mentaliza nela e tenta criar uma ação para ela. Tenta criar uma metinha que seja, fala, não, vou mexer nisso. Vocês não têm ideia do que isso acontece na nossa cabeça. A hora que você começa a mover uma pecinha em qualquer um desses aspectos, parece que os outros vão se ampliando, os outros vão se resolvendo. Então, o trabalho ele fica mais agradável. Por quê? Porque eu estou me dedicando naquilo que está faltando. Então, como se fosse um guarda-roupa em casa que está cheio de coisa, e você vai lá e começa. Né? Então, o sentido de começar a mexer em algo vai fazer você refletir nos outros também. Então, você deixa de trabalhar um pouquinho, às vezes, você ganha produtividade no trabalho. Quando você sentar para escrever alguma coisa, sai. Então, sabe aquela coisa do menos é mais? Então, você deixa de fazer algo, não quero pensar nisso, porque minha cabeça está em outra coisa. Vou lá e faço aquela outra coisa. É um pouquinho do TDAH, né? É o se permitir. Estou fazendo uma coisa, eu saio. Tipo, não quero, porque agora eu estou com outra coisa. Eu vou lá e resolvo aquilo. Tirei aquilo da minha cabeça, limpei o HD, agora eu venho aqui e resolvo. Né? Então, assim, o se permitir esses deslocamentos faz com que a gente aceite dentro da gente o que está pegando. Qual o aspecto que está incomodando, que está mexendo. E aí a gente vai lidando com tudo isso aí. Né? Então, tem um monte de coisa para fazer, mas eu preciso fazer uma outra que está me incomodando mais. Você vai lá e resolve aquela lá. Então, assim, no dia a dia você pode usar essa ferramenta. Você pode parar, fazer isso. Isso aqui pode virar um curso. Você pode fazer uma imersão, ficar só um fim de semana inteiro trabalhando em cima disso. Né? Que foi quando eu conheci essa ferramenta, foi dessa forma. Né? Mas você pode fazer essa reflexão em pequenos momentos e várias vezes na sua vida. Né? Então, ela acaba sendo um guia. E como que eu vejo isso? Ele conecta com o conceito de saúde ampliado. Né? Que seria o conceito que a gente aprende na escola, mas que muitas vezes a gente não sabe aplicar. A gente não sabe nem como trabalhar com isso. Né? Como que eu trabalho a questão social dentro do SUS atendendo? Não é simples, não é fácil. Então, como que a gente pode trabalhar em cima disso? Tá? Uma outra ferramenta.
que a gente tem aqui. Falha técnica. A foto não entrou. Bom, seguinte, uma outra forma da gente lidar com esse ambiente que é todo bagunçado aí, estressante para a gente. Ah, aqui entrou. Então, aquela ferramenta da roda da vida é uma ferramenta mais reflexiva. Então, de autoobservação de como eu estou. Agora, como que eu posso trabalhar isso dentro de mim? Então, aqui na prefeitura, a gente tem o programa do Pratique. Quem conhece? Quem já frequentou? Então, assim, o Pratique, ele traz, através do físico, do corpo, né, várias práticas que conectam o corpo e a mente, que é o Lian Kun, né, práticas de yoga, são as medicinas do asiático. Né? Então, a gente tem uma formação muito grande na medicina americana, na medicina ocidental. Quando a gente vai para outras linhas, né, que com muito menos recurso fazem muito mais coisas, né, eu acho que é muito mais produtivo, né? Então, são terapias de corpo que me trazem bastante curiosidade, né? Até o Ayurveda, que é da Índia, né? Como que 1 bilhão de pessoas vivem junto e eles têm a mesma expectativa de vida que o brasileiro. Olha que loucura. Né? Você chega a pessoas viverem tanto quanto o brasileiro vive. Mas olha o recurso que eles têm. Então, assim, o programa do Pratique aqui na prefeitura ele é bastante antigo, né? Tem a Eliane, né? Que eu tenho muito carinho por ela. Não sei se ela está aqui hoje, mas acho que não. E ela traz essas práticas onde a gente consegue fazer um paciente nosso, através da área de saúde, ir para uma prática física. Né? Uma prática de alongamento, uma prática de autoconhecimento corporal. E isso faz com que você tenha momentos e ferramentas para desestressar o seu corpo. Como assim? Vocês lembram da ortodontia, do aparelho? É físico. Ele aperta o dente muda de lugar. E se eu fizer o inverso? E se eu desapertar? Quem aqui não começou a ter o dente entortando depois de adulto? E está precisando usar o aparelho de novo. Então, se o dente está entortando, quem que empurrou? Ele moveu sozinho? Então, assim, a nossa musculatura, quando ela está muito rígida e muito tensa, muito endurecida, você trava o corpo e aquilo movimenta. Então, o Pratique ele trabalha com várias práticas de alongamento e de relaxamento muscular. Você pode ir até eles, aprender o que fazer e fazer em casa. Lembra do conceito da autonomia? Ninguém consegue ficar no Pratique full time, não tem vaga para todo mundo. Não tem vaga para todo mundo em nenhum serviço, tá? Então, assim, nenhum serviço, nem hospital, ninguém consegue atender todo mundo ao mesmo tempo. Por isso que a gente estava numa pandemia. Então, o conceito de autonomia, ele entra na medida que a gente entende que a saúde a gente precisa de um conceito mais amplo. E o Pratique trabalha muito isso, de tentar dar autonomia para as pessoas, uma ferramenta prática onde ela pode desestressar o corpo, tirar aquela resistência muscular que vai travando, e aí você vai conseguindo lidar com isso. Então, o Pratique está dentro da saúde. Né? Agora, e se a gente sair dela? A gente vai cair na Secretaria de Esportes. Não tem nada a ver com a saúde, né? Secretaria de Esportes. A gente vai para a cultura. Né? Então, como que eu posso relaxar meu corpo? Quem aqui não ficou tranquilo, bem com o violino tocando? Quem que não acalmou o corpo com o violino tocando? Então, as formas de relaxamento do corpo eles transcendem a área da saúde. Né? E por que não a gente que é profissional de saúde não se apropriar do que a gente tem na nossa cidade? Olha que incrível. Então, eu encaminho os pacientes para o Pratique, eu encaminho para a prática de esporte. Eu só comento, eu falo. Então, na consulta, eu não faço nada para ninguém. Eu só amplio o olhar dela para que ela veja que a saúde dela pode estar fora do postinho, fora do hospital. Você pode tomar um Dorflex para relaxar a musculatura. Você pode aprender técnicas de relaxamento para relaxar a sua musculatura. Você pode pegar um violão sozinho e relaxar a sua musculatura. Então, esse conceito, eu trago um sentimento de autonomia para o paciente, onde ele consegue perceber que ele mesmo consegue relaxar o músculo dele sem precisar de um Dorflex. Agora, se ele está tão mentalizado que ele precisa de uma estrutura médica de saúde,
ele vai querer tomar o Dorflex. O Dorflex não funciona, ele vai no HMP, ele vai tomar outra coisa. E se pudesse, ele queria ficar internado lá, para tomar remédio para dor. Dor muscular. Então, assim, de novo, o conceito amplo de saúde traz isso para a gente, coloca todos os nossos servidores dentro do mesmo patamar, que é a saúde do corpo e a saúde, né, da mente, do físico, de tudo. Então, essa reflexão que eu quero trazer para vocês. E uma frase que eu gosto é assim: a felicidade ela não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de lidar com eles, né? Albert Einstein. Então, frente a todo esse cenário, nós vivemos dentro de um ambiente de estresse. Nós vivemos dentro de um ambiente e a gente é pago para isso, né? A gente é servidor público, né? A gente prestou um concurso e entrou. A gente só não tem a dimensão do que a gente veio parar aqui. A gente entrou aqui porque a gente prestou uma prova e queria lá o salário, muitas das vezes. Essa é a forma que a gente entra na prefeitura. Ninguém idealizou, muitas das vezes, sonhou trabalhar aqui. A maior parte das pessoas vem por conta do salário. Então, assim, se a gente não tentar equilibrar a nossa cabeça para lidar nesse ambiente, é muito provável que a gente vai adoecer. Por isso esse tema veio parar na CIPAT. Porque ele trabalha muito, a gente traz essa questão do conceito de saúde amplo e saúde mental. Né? Então, a saúde mental é isso. Como que eu posso lidar com o ambiente? De todos os aspectos. Então, essa reflexão é como que eu posso ser feliz nesse ambiente? Como que eu posso ser saudável nesse ambiente? Então, não significa que não vai ter problemas, mas é a forma de lidar com eles. Né? E os profissionais de saúde, né, vários deles, né, e depois da nossa palestra aqui, a gente vai ter a palestra da Rosângela, né, que é fono. O que ela trabalha? Com a musculatura da região de cabeça e pescoço. Musculatura de língua, boca. Né? Eu vou parar de falar, senão eu vou entrar no assunto dela. Mas o que acontece? São técnicas e ferramentas onde a gente consegue recentralizar o corpo, recentralizar o nosso pensamento, para que a gente tenha tranquilidade de ir para um ambiente de estresse. Imagina que você pega um jogador de futebol que vai jogar a Copa do Mundo lá e na hora do pênalti final, né, tipo o Neymar, e ele erra o pênalti, por exemplo. Né? Então, o que acontece? O ambiente é estressante por si só, não tem como você negar isso. Agora, se a gente quer virar atleta profissional, a gente tem que treinar. Né? Então, como que a gente treina para não ser aquele jogador de futebol de fim de semana que sempre se machuca? Como que eu posso treinar para ir para um jogo e ficar legal, mesmo em ambiente de jogo estressante? É trabalhar em coisas internas. Então, o olhar para dentro permite isso. Como eu estou? Se eu estou bem, eu vou lá e vou me arriscar. Não, eu não estou bem hoje, então eu não vou fazer aquilo. Não estou bem, mas eu gostaria de estar, então eu vou me preparar. E aí você vai por caminhos que te fazem bem. A preparação pode ser um estudo, pode ser uma festa, pode ser uma alegria. Enfim, então você vai abrindo o leque para outras questões e você vai vendo que você vai se recentralizando para lidar nesse ambiente de alta demanda, que é o que a gente vive todo dia aqui. É isso. Deixa eu ver aqui. Então, eu quero, de novo, agradecer a todos vocês. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui na CIPA, né? de colocar um pouquinho como que um periodontista pensa, né? Talvez não todos, mas eu, que é olhar para os dentes, né? e olhar o que tem em volta, o que está ao redor. E essa reflexão eu tento trazer um pouquinho hoje. Né? Eu fui no Instagram também, então o meu Instagram hoje está voltado para esse tipo de reflexão, né? De trazer como que a gente pode conectar várias áreas, conectar vários conhecimentos, né? Vários profissionais de saúde. Então, eu coloco não só os profissionais de saúde, como todos os servidores públicos, de certa forma, né? Na atenção em saúde para todo mundo. Então, eu acho que E o meu, como eu sou dentista, né? Não posso deixar de ser, então o meu foco que eu acabei até criando um nome, né? Que eu falo para as pessoas, o que você faz com periodontia? Eu ajudo as pessoas a ter os dentes pela vida toda. Né? Então, eu acabei criando essa marca para mim, para explicar. Ao invés de eu explicar periodontia, peri o quê? É isso, eu trabalho para ajudar você a ter os seus dentes pela vida toda. Então, eu acabei simplificando dessa forma para facilitar.
E o que eu olho, o que eu faço? É um mundo, né? Você pode ir para várias áreas completamente diferentes, né? Então, até um curso de Ayurveda eu comecei, que é a medicina da Índia. Então, é uma coisa que me faz abrir o leque, enfim, a gente vai abrindo o olhar para cada hora conhecer coisas novas para tentar equilibrar o corpo e fazer com que a gente possa viver bem e com os dentes em paz, em ordem aí, tá bom? Agradecer de novo a todos vocês pela presença, e em especial a Cipa, a Vanusa, a Fer, né? E o pessoal do Odonto também, que está aqui me prestigiando. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito bom, tá bom? Eu vou abrir para perguntas, se alguém quiser, que acho que a gente tem um pouquinho de tempo, não sei. Tá bom? Parabéns, Alexandre. Se alguém tiver alguma pergunta, não sei se... né? E se alguém tiver alguma pergunta, só falar que eu levo o microfone até vocês. Tem alguém? Alguma pergunta, dúvida? Só um minutinho. Bom dia a todos, bom dia, Alexandre. Obrigada pela palestra, foi muito instrutiva. Eu gostaria de saber, na questão do bruxismo, o que coisas básicas em casa a gente poderia fazer para desestressar esse músculo? Oi. A questão do bruxismo, ela envolve não só a musculatura local, quanto ela envolve a musculatura do corpo todo. Então, qualquer tipo de atividade física e prática que você faça, que reequilibre o seu corpo, você vai reduzir o bruxismo também. Então, eu vou dar um spoiler da palestra da Rosângela. Porque tudo que você fizer para aquecimento de voz vai relaxar a sua musculatura da boca. Então, a gente tem a musculatura integrada do corpo todo, mas exercícios focados de voz, né, ajuda. Eu não, vou falar disso não. Né? Tem uma especialista nessa área aqui. Né? Então, lembrando do conceito que o bruxismo ele é muscular, então, como que eu vejo? Muito adolescente está tendo bruxismo. E eles têm os dentes saudáveis. Acabaram de terminar uma ortodontia. Está tudo perfeito. Você vai falar que tem problema nos dentes? Né? Então, assim, isso acontece com criança, adolescente. Acabou de terminar a orto, está tudo bem, começa com bruxismo, e começa a desgastar os dentes. Então, o desequilíbrio não é dentário só. Ele é muscular do corpo inteiro. Aí você tem que conectar com tudo. Entende? Então, a gente faz uma conexão com a saúde mental. Então, tirar o bruxismo, falar que o dentista vai resolver o bruxismo sozinho, isso não existe. Tá? Isso é... A plaquinha não conversa com a gente. Né? A plaquinha não resolve nossos problemas musculares. Ela só evita que o seu dente desgaste. Então, a plaquinha é uma coisa física, tipo um sapatinho que você põe ali nos dentes. Então, você para de ranger os dentes. Então, é assim que eu vejo. Tá bom? Quando a gente mastiga o chiclete, você está fazendo um exercício para estimular essa musculatura a ficar mais forte. Então, se você tem o bruxismo e ainda masca o chiclete, significa que você está fazendo uma academia, deixando a sua musculatura mais bombada, mais forte. Então, na prática, você está fazendo o contrário do que você gostaria. Eu poderia ter o efeito da mastigação, porque a mastigação relaxa, né? Quando você come um balde de pipoca assistindo um filme, você relaxa o estresse ali. Você pode fazer simplesmente esse movimento, né? Que é movimentar a boca. Você pode abrir, pode relaxar. Então, o efeito psicológico da alimentação em si, que ela acalma, você pode fazer de outra forma, sem colocar alimento na boca. Imagina um sommelier de vinho. Ele põe o vinho na boca e ele cospe. Olha que louco. Ele experimenta, mas ele não tem o efeito do álcool. Se você quer reduzir o bruxismo em si, se você tem, né, são efeitos, né? Então, na realidade, você toma consciência do que você está fazendo, né? Então, o certo e errado, né? Até quando a gente vai para a cultura asiática, não tem, né? Então, são caminhos diferentes. Eu quero ir para cá, mas
sem perceber, eu estou fazendo coisas que estão me levando para um caminho contrário. Entende? Eu quero me acalmar, mas eu vou lá e tomo café à noite. Eu sou viciado em café. Eu tomo café até de noite, para dormir. Mas depois eu fico com refluxo à noite e durmo com refluxo. Mas eu quero café. Eu já entendi a relação. Mas tem dia que eu prefiro não. Nem que tenha um pouquinho de refluxo, mas eu não vou perder meu café. Entende? Então, sem julgamento de certo e errado. Alexandre, tem uma pergunta aqui no fundo. Aqui, ó. Bom dia. Meu nome é Hamilton César Dias, Cezinha, aqui de Paulínia. Eu gostaria de perguntar para você, Alexandre, se o bruxismo pode desenvolver enxaqueca, aumentar a ansiedade. Eu diria que o bruxismo está junto com tudo isso. O bruxismo é um nome odontológico dos dentistas. Então, o bruxismo é o desgaste dos dentes. Então, ele está junto com um quadro de ansiedade. Então, ele seria um reflexo de tudo isso. Se você procurar tratar e cuidar da ansiedade, do que está te deixando ansioso, você naturalmente vai reduzir o desgaste dos dentes. É como se fosse um sensor. O desgaste do dente ele é uma das coisas que vem junto no pacote. Mas ele sozinho, ele não é sozinho. Então, você não consegue reduzir só o bruxismo. Você vai conseguir equilibrar o seu corpo como um todo. Você vai reduzir o bruxismo junto com a sua ansiedade. Entende? A relação? De você conseguir trabalhar as duas coisas junto. Então, ele acompanha. Então, eu vejo dessa forma. É muito difícil em saúde você querer equilibrar uma coisa só. Você tem que pegar o quanto mais amplo. Então, é assim que eu vejo a questão das áreas aí. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Adriana e eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa tendência do desgastes do dente para colocar aquela capa que fica, tudo branquinho, tudo perfeitinho. A sua opinião com respeito a isso, ao desgaste dos dentes próprios da pessoa? Olha, eu encaro isso como uma questão do visual, do como que você quer aparecer. Então, seria uma questão muito mais de estética. Eu vou trazer só uma reflexão. Hoje em dia a gente está muito na questão de aceitar o outro, de aceitar a gente, até o LGPD, enfim, LGBTQIA+, enfim. Você aceitar o próprio corpo, aceitar o próprio tom de pele. Eu tenho que me aceitar como eu sou. Então, se eu tenho que aceitar a minha cor de cabelo, a minha cor de pele, por que eu não posso aceitar a minha cor dos dentes? Dente branco não existe. Os dentes têm vários tons de cores. Então, a aceitação do próprio corpo é muito individual, de como você quer aparecer. Então, você tem um lado emocional envolvido nisso, de querer até a parte de estética. Então, a gente vai para um lado da estética e entra todos os procedimentos. E você tem o lado do dano que você provoca no dente. Então, assim, você tem essas reflexões. Então, tem o lado da estética em si e você tem o lado do dano. É uma prótese. Então, ela vai requerer uma manutenção. A gente não sabe quanto tempo dura. Todo tipo de reabilitação de prótese, de resina, ela tem uma durabilidade. Os dentes naturais eu sei que dura a vida inteira. Mas próteses, nunca vi. Um dia tem que refazer. Oi, uma pergunta aqui. Eu sou Jamília, enfermeira do trabalho. Se você puder explicar um pouquinho sobre zumbido no ouvido e articulação, se ela tem relação e quais são os tratamentos. O zumbido ele tem vários. Você pode ter uma malformação ali no ouvido, então você pode ter uma degeneração, alguma coisa, um processo de infecção que a pessoa teve ao longo da vida. Você pode ter uma tensão muscular. Então a questão é desde quando esse zumbido está ali. Então é bem complexo. Então a gente acaba indo por exclusão. Quando você fala que a pessoa tem zumbido e piora quando ela está estressada, então eu entendo que tem uma relação muscular. Porque, para mim, hoje, estresse trava o músculo. O músculo travado vai gerar como se fosse uma cãibra em algum músculo que está tensionando ali. E aí, se a pessoa tem zumbido nesse momento, então é provável que o estresse, que se a gente movimentar essa musculatura, então, se ela fizer um programa de yoga, um pratique, uma atividade física, pode ser que o zumbido dela melhore. Então, quando a gente percebe que o zumbido tem relação muscular.
Quando a mordida está toda bagunçada, desalinhada, né, a engrenagem dos dentes está desalinhada, você também tem o estresse por uma mecânica. Então, aí a gente está falando de um estresse mecânico de engrenagem dos dentes, que aí provoca a piora de um zumbido. Então, às vezes, o zumbido ele pode ter várias causas. Ele piora quando a pessoa está estressada, ele tem um problema nos dentes que está todo desalinhado, e ele teve uma degeneração porque, quando era criança, teve uma infecção de ouvido. Né? Então, às vezes, a pessoa tem tudo. Então, falar que, quando você faz uma terapia voltada à parte muscular, você vai reduzir 100% do bruxismo, nem sempre isso acontece. Você ameniza e melhora. Então, ele acaba sendo multifatorial por isso, mas a gente consegue ir excluindo por partes. Né? Então, aí vem o lado de todo mundo olhar junto, né? De todas as áreas fazerem essa... É assim que eu vejo. Então, pode ajudar a questão muscular, mas pode ser que não resolva. Né? Então, você exclui esse fator e fala, então é tal coisa. Né? Aí vai para o outro lado do... Mas pode ter relação. Ficou claro? Não? Mais alguém? Fechamos? Bom, agradecer, né, Alexandre, né, pela magnífica palestra, tá bom? Muito bom a gente ouvir e transmitir esses conhecimentos para que as pessoas possam cada dia mais, né, assim, fazer uso dessas informações na vida, né? Estamos falando de dente, mas estamos falando da parte social, da parte intelectual. Então englobou assim um conhecimento muito amplo. Nosso muito obrigado pela sua paciência, pela sua humildade de estar vindo aqui compartilhar com a gente essas informações, tá bom? Gostaria de convidar todos que ficassem em pé e saudassem o nosso palestrante aí com uma salva de palmas. E para que a gente concluísse aqui a palestra, né, convido aqui o Ericon, presidente da CIPA, a vice-presidente Vanusa, né, para que fizessem a entrega de um mimo ao nosso palestrante, né, Alexandre. Peço também que o nosso presidente faça uma fala aqui para o nosso palestrante. Bom dia. Desculpe pelo atraso, tive um acidente doméstico com a minha filha agora de manhã, mas agora está tudo bem com ela. Agradecer ao doutor aí pela palestra, excelente. Agradecer a todos vocês que vieram prestigiar e levar um pouquinho de conhecimento para casa. Tá? Agradecer pela presença todos os dias aí de todos que vieram. Tá? Agradecer a nossa vice-presidente Vanusa, a toda a equipe da CIPA, a todas as secretarias que cederam aos funcionários, que nos ajudaram de alguma forma. Tá? E estamos à disposição para o que vocês precisarem, tá? Se tiverem alguma demanda referente à segurança, tá? Algum ato em... Ai, pelo amor de Deus. Ai, desculpa aí por estar engasgado aqui. Tá? Mas estamos à disposição. Um ótimo dia para vocês e daqui a pouco teremos a nossa nova palestrante. Né? Espero que vocês também aproveitem. Bom, pessoal, novamente aqui, né, o palestrante, nosso muito obrigado.